um gráfico, um padrão bom, sabe, o que estava acontecendo. E de novo, ó, a partir das 9 horas, ó, o que o gráfico fez. Começa a dar muito pavio, certo? Você consegue pegar muita entrada aqui, muita oportunidade aparece. Aqui, ó, rapaziada, ó, mais um exemplo aqui, ó. Muito bom, tá, essa movimentação aqui. Eu teria pego nessa vela aqui, certo? Porque me deu algumas confirmações de retração aqui atrás. E nessa vela eu teria esticado no ponto exato para poder pegar essa retração. Mas, ó, 1h46, a vela de 1h46. Ela tinha que ter esticado nessa vela para eu poder pegar essa retração. Só que ela esticou na segunda vela de 30 segundos, entendeu? Então essa retração aqui bonita, eu vou até marcar aqui, ó. Essa retração aqui certinha dessa vela, eu não teria conseguido pegar porque ela esticou na segunda vela de 30 segundos, entendeu? Então não adiantou nada ela retrair, esticar bonito, sendo que ela não esticou nessa primeira vela de 30 segundos, certo? Ela tinha que ter esticado aqui, ó. Ter esticado nessa vela, certo? Até lá em cima, só que ela esticou nessa segunda. Então foi uma operação bonita se você olhar em gráfico de 1 minuto, mas de 30 segundos que você tem que analisar também não foi muito boa. E eu até, quando eu for fazer algumas entradas aqui ao vivo, explicar pra vocês, vocês vão ver que eu tô fazendo análise, certo? Eu vou lá e mudo pra 30 segundos e vejo as últimas velas, certo? Que nem, deixa eu pegar um exemplo aqui, que nem se eu vou ter pego essa entrada aqui, essa retração, que não seria o caso, tá? Porque só me deu só duas velas de retração aqui e tal, e foi numa movimentação muito estranha, acabou de dar uma alta e depois retração e baixa e tal. Mas se eu fosse pegar nessa vela aqui de 1h13, teria mudado para 30 segundos, olhado nessa vela de 1h12, de 2h12, quer dizer, para ver se ela esticou nessa primeira vela de 30 segundos ou nessa segunda, certo? É o que eu faço sempre, quando eu vou fazer alguma entrada, eu coloco o gráfico em 30 segundos, olho as duas últimas velas para ver se ela esticou na primeira vela de 30 segundos. Se esticou, eu já tenho mais uma confirmação, entendeu? Aqui, ó, rapaziada, mais um exemplo aqui, tá? GBP, CAD, igual eu falei para vocês, começa com GBP, é muito bom para retração, tá? E outro horário bom que eu falei para vocês, ó, das 1 até as 3 e pouco. Aqui, ó, 2h38, olha o que aconteceu. O gráfico me deu 3 confirmações, certo? Então eu estaria olhando esse gráfico mais ou menos aqui assim, ó. Ele estaria nessas últimas 3 velas. Então eu esperaria mais uma vela nova esticar até mais ou menos até a máxima da última vela, que seria essa linha aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Então eu esperaria essa vela que nascer aqui esticar até a máxima da última vela, certo? Que já seria um ponto bom para eu pegar a operação. Só que ela passou um pouco, então vamos dizer que eu teria pego a entrada nessa vela aqui, ó, nessa linha aqui de baixo. Vou até apagar essa daqui de cima. Então ela teria que ter nascido, esticado nos primeiros 30 segundos para eu poder pegar ela. Só que ela não esticou, entendeu? Ela esticou para baixo na primeira vela de 30 segundos. Foi só na segunda de 30 segundos que ela esticou na zona que eu precisava. Aqui eu não pegaria uma entrada, um call aqui embaixo, porque o gráfico é contra a tendência. Então é a favor da micro tendência e a favor do padrão de retração no momento. Então aqui eu teria que pegar só um put, porque o gráfico estava descendo, o gráfico estava numa tendência de baixa. Aqui embaixo eu não pegaria de jeito nenhum, não teria por que eu pegar essa retração aqui embaixo, entendeu? Então aqui seria uma entrada bonita se ela tivesse esticado nos primeiros 30 segundos. Só que não foi o que aconteceu. Acho que vocês estão entendendo bem agora já. Tô até cansando de falar, cara. Falei sei lá quantas vezes, 30 segundos, e vela de 30 segundos, primeira vela de 30 segundos, sei o que lá. Acho que até vocês vão enjoar um pouco de ouvir eu falar isso. Mas é importante, é só assim pra vocês aprenderem bem, sabe? Retração. Ó, mais um exemplo bom aqui. Chegando perto do horário bom, né? De 1 hora que eu falei pra vocês, a partir de 1 hora, que começa a retrair bem bonito. Aqui, ó, mais um exemplo. A vela esticou certinho, ela tava descendo, certo? Tendência de baixa, deixando o pavio bonito em cima, retraindo muito bonito e deixando o pavio bem grande em cima, o pavio maior que o corpo. Então nessa vela de 11h50, meio-dia e 59, quer dizer, eu tinha que ter esperado ela esticar até aqui em cima, até a máxima da última vela. Então poderia ter pego a partir dessa margem aqui, certo? Então ela nasceu aqui, ela tinha que ter esticado até no mínimo aqui, para eu poder pegar esse put, poder pegar essa retração. Só que vamos ver aqui se ela esticou na primeira vela ou na segunda vela. Aqui, ó, ela esticou na primeira vela. Então essa operação eu conseguiria ter pego, porque ela nasceu meio-dia e 59, esticou na primeira vela de 30 segundos e depois desceu na segunda vela de 30 segundos, entendeu? Então foi mais uma operação tranquila que eu conseguiria ter pego com as mesmas confirmações, certo? Das últimas 2 ou 3 velas retraindo muito bem, a favor da micro tendência de baixa, né? No caso que a micro tendência está baixa, então tem que fazer uma entrada a favor dessa tendência, que no caso seria um put. Se fosse ao contrário, teria que ter feito um call.
Mas eu vou procurar mais alguns exemplos aqui. E pelo que eu tava vendo aqui, eu acho que eu não vou conseguir fazer nenhuma operação agora, porque eu tenho que esperar algum desses gráficos aqui, ou abrir, né, alguns gráficos a mais, só que vai abrir daqui 1 hora. 1 hora e meia, 14 horas, 20 minutos. 14 horas não, 14 horas abriu o OTC. Mas daqui a meia horinha e tal vai abrir mais uns gráficos aqui que no momento, nenhum desses gráficos que estão abertos tá retraindo bonito. Tá fazendo um padrão de retração para poder pegar algum exemplo para vocês ao vivo. Então, se eu não conseguir pegar nenhum exemplo agora de madrugada, tá? Eu vou esperar até amanhecer, abrir o gráfico de novo e gravar algumas operações ao vivo aqui para vocês, tá? Para vocês verem como que eu faço todo dia. Só que o problema é que eu tô na conta que eu criei nova. Então eu tenho que entrar com um valor baixo. Não posso entrar com um valor que eu entro na minha em dólar ou até na minha conta principal em real. Mas não tem tanta importância isso. É mais a explicar a estratégia, explicar como funciona a teoria, tudo certinho e tal. E mostrar como que eu tenho aqueles resultados que vocês veem no Instagram. Rapaziada, ó, presta atenção nesse gráfico aqui, ó. Tá fazendo uma movimentação bonita, deixando bastante pavio, certo? Aqui eu esperaria essas 3 velas de confirmação, tá? Que ela retraiu, esticou para baixo, retraiu, para eu poder pegar nessa 2,24, certo? Então eu teria esperado essa vela nascer, esticar até mais ou menos na zona que a última vela esticou, que no caso foi aqui, ó. O máximo que ela esticou foi aqui, então eu teria que ter pego no mínimo até aqui. Se ela esticasse essa vela até aqui, eu já não teria pego, certo? Eu teria que ter pego no mínimo na máxima da última vela, entendeu? Então essa de 2,24, só olhar aqui rapidão se ela teria esticado na primeira vela. Aqui ela esticou, muito bonita na primeira vela. Teria pego essa retração, tranquila. Na próxima vela ela retraiu e foi querendo ou não, teria sido uma operação vitoriosa. Já dei uma cansada aqui de explicar. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu tenho algumas gravações de operações, certo? Ó, e outra coisa aqui, ó. Tô gravando a gravação, entendeu? Então eu gravei a tela pra deixar gravada, deixar salvo, né? E tô mostrando aqui pra vocês como que eu fiz a análise. Ó, você viu quanto tempo que vai, ó? Eu fui abrindo os gráficos, abrindo, procurando algum gráfico, né, que esteja fazendo um padrão de retração bonita e tal, confirmação de tendência. E aqui, ó, provavelmente vai ser nesse gráfico aqui, ó. Tá muito bonito esse gráfico, hein, cara. Você viu, cara, já consigo enxergar aqui uma entrada bonita. Ela só esticar ali em cima e retrair. Ó, presta atenção como que eu faço minhas marcações, ó. Ó, e isso aqui eu tava quase esquecendo. Uma coisa muito importante. Você viu que eu coloquei no gráfico de linha, certo? Eu já fiz alguns testes. Você pode até fazer o teste na tua casa aí. Quando eu faço uma entrada no gráfico normal, no gráfico de candles, né, no gráfico de velas, ela dá um pouquinho mais de delay, certo? Então, quando eu faço no gráfico de linha, ela dá um pouco menos de delay. Eu já fiz o teste no meu computador assim, então faz o teste na tua casa para ver se é a mesma coisa. Vocês viram ali que eu mudei na hora da entrada, né, na hora de fazer a entrada, eu mudei pro gráfico de linha para eu poder pegar a entrada, ó. Fiz minha marcação, tudo certinho. Ela esticou até um ponto perto onde eu achava que ela ia esticar e retrair, ó. Foi esticando. Fiz a operação, gráfico de linha, certo? Que pega menos delay possível. Ó, a operação a favor da micro tendência, tá? Então ela tava fazendo uma micro tendência de baixa. Tive confirmação de retração. Só essa vela aqui no meio que deu uma bugada, tá? Só que ela deixou o pavio em cima. Então por isso que eu tive a confirmação forte dessa última vela dessa última vela de 1 minuto, que ela esticou e retraiu muito bem, para eu poder pegar essa última vela também. Daí, ó, vamos ver se foi win ou não. Vocês viram a importância de fazer uma retração a favor da micro tendência? Aqui ela deu tava na tendência de baixa, deixa eu voltar aqui, ó. Tava na tendência de baixa aqui. Depois ela deu uma micro tendência de alta, só que ela já voltou na tendência principal de baixa. Foi uma operação vitoriosa. Calma aí, deixa eu voltar. Aqui, ó. Operação tranquila. Esticou no ponto exato. Foi até na mesma. Como posso dizer? Na mesma máxima que a última vela. Só que eu peguei um pouco abaixo porque eu sabia que ela poderia não ter força para chegar na mesma máxima que a última vela. Deixa eu ver se eu faço alguma operação a mais aqui. Mais algum exemplo. Vocês viram como que eu mudo sempre para gráfico de 30 segundos? Porque, igual eu disse pra vocês, tem menos delay. Então, para eu poder fazer uma entrada, eu sempre mudo pro gráfico de linha. Olha, ó. Tá vendo como que o gráfico tá deixando muito pavio em cima? Tá fazendo uma queda com pavio em cima. Então, eu faço sempre minha marcação próximo à máxima da última vela. Espero a vela atual, né? Que é a vela que eu tenho que fazer a entrada. Esticar naquela... Ou na minha zona exata, né? Ou próximo daquela minha zona que eu fiz a marcação. Ali, ó.
Coloquei gráfico de linha. Vocês viram que eu não fui aqui no gráfico, né? Não fui na ferramenta aqui e mudei para gráfico de linha. Eu uso Alt e a tecla 1 no gráfico. Aperto a tecla Alt e a tecla 1 e 2. Dela muda. E. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui para vocês rapidão. Ó, quando eu aperto a tecla Alt e 1, ela muda pro gráfico de linha, certo? E eu faço outra coisa aqui, ó. Tem dois tipos de gráfico de linha. Esse daqui que tem esses borrado aqui, né? Esses bolsos de baixo. E essa daqui. Eu sempre deixo nessa daqui também porque eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente funciona. Mas eu já fiz os testes no meu computador. No meu computador antigo e nesse computador novo que eu tô usando. Então dá sempre uma melhora assim no delay. Então eu faço isso, ó. Tô no gráfico de candle normal, né? Gráfico de vela. Fiz uma minha marcação. Ela tem que subir até lá em cima. Para eu esperar ela subir lá e pra eu poder pegar a entrada, simplesmente eu dou Alt e 1. Daí ela vai para gráfico de linha na hora. Daí eu espero esticar até a minha zona, vou lá e faço a minha entrada. E é o que eu tava fazendo aqui nessa gravação aqui, ó. Só voltar um pouco aqui, ó. Fiz minha marcação, tá? Esperei o gráfico esticar até lá, coloquei em gráfico de linha. Esperei mais um pouco, né, pra pegar entrar na taxa muito boa, pegar a melhor taxa possível, no caso. E ó, igual eu disse, ó, ou eu espero ela chegar na minha marcação exata ou próxima à minha marcação. Como ela tava numa tendência muito forte de baixa, certo? Ela não teria força para esticar de novo até lá em cima onde ela esticou a última vez, certo? Então eu sabia que ela não tava tendo força para esticar até próximo à máxima da última vela, então eu já fiz uma operação. Já fiz a minha entrada antecipada, entendeu? Porque eu vi que tava uma tendência forte, deixando muito pavio em cima. Provavelmente o gráfico ia segurar para baixo daquela minha zona, por isso que eu fiz essa entrada. Eu vou até pulando aqui, para não demorar muito, mas ó, foi uma entrada tranquila, não foi um infarto. Vocês viram que o gráfico não ficou sambando em cima várias vezes, só no finalzinho que ela deu uma passada e depois voltou. Mas foi mais uma operação bem de boa aí. Deixa eu abrir mais uma. Tem mais gravação aqui, ó. Outro exemplo, muito bonito, ó. Vocês prestaram atenção que o gráfico estava me mostrando que estava fazendo um padrão de retração, certo? Então eu só tinha que esperar a vela nascer, esticar para qualquer um dos lados aqui. Eu poderia ter pego uma entrada aqui em cima, né, um put, ou um call aqui embaixo. Os dois lados poderia dar muito boa, porque o gráfico estava me mostrando um padrão de retração de qualquer lado, certo? Então aqui eu tive minha confirmação de retração das últimas duas, três velas, né? Esperei só nascer a vela, né? E esticar para um dos dois lados e pegar minha retração. Foi o que aconteceu. Mais uma operação tranquila. O gráfico conseguiu, continuou seguindo o padrão de retração que ele estava seguindo. Deixa eu abrir aqui mais um. Deixa eu só voltar. Aqui eu fiz uma análise rápida, ó. A vela tinha nascido, a vela tinha esticado e retraído. Deu retração para os dois lados. Aqui de novo a retração, retraiu. Então o gráfico estava me mostrando que ele estava numa sequência de retração muito bonita, entendeu? Então eu só tinha que esperar uma zona boa, para poder pegar uma taxa boa, né? Para poder pegar um tranquilo aí também. Coloquei o gráfico de linha de novo, ó. Esperei ela esticar ou chegar próximo à minha marcação. E outro ponto aqui, ó. Igual eu falei pra vocês. Vocês perceberam que o gráfico tava meio que sem força, certo? Então eu sabia que ele não ia esticar pra cima de novo pra poder pegar a entrada. Chegou no final, ó. No final da primeira vela de 30 segundos, eu tive que pegar do mesmo jeito, certo? Aqui, ó. Chegando nos últimos dois segundos da primeira vela, de 30 segundos, eu peguei a entrada, porque se eu esperasse, a vela ia passar para a segunda vela de 30 segundos e não seria uma retração, seria uma entrada para a próxima vela. Então eu fiz no finalzinho da primeira vela de 30 segundos, não esperei ela esticar até lá em cima de novo, porque provavelmente ela não iria esticar, seguindo ó, o padrão de retração, deixando um pavio grande, certo? Um pavio maior que o corpo, entendeu? Corpo pequeno, pavio grande, ó. Corpo pequeno, pavio grande, mesma coisa. Seria corpo pequeno, pavio grande, entendeu? Um gráfico ele sempre faz um padrão. Deixa eu só mostrar outra gravação aqui. Ó, mais um ponto, ó. Vocês viram, ó. 2 ou 3 velas de confirmação, certo? Aqui de novo, ó. Corpo pequeno, pavio grande. Me deu uma entrada boa aqui, tava começando, uma mini tendência de baixa. Tinha que esperar esse gráfico relar de novo lá naquela minha linha, certo? Chegar próximo ou exatamente na minha marcação, igual eu disse pra vocês, ó, sempre no mínimo na máxima da última vela, entendeu? É meio bugado isso, mínimo da máxima da última vela, mas dá pra entender, no final dá pra entender. Eu tinha que esperar ela esticar até no mínimo, no máximo dessa última vela aqui.
E foi o que eu esperei, ó. Esperei tudo certinho, coloquei em 30 segundos. Em 30 segundos não, coloquei no gráfico de linha. Ela não esticou, certo? Não esticou. Na primeira vela de 30 segundos. Então eu tive que esperar, passar para a próxima vela, poder esperar nascer mais uma vela, ó. Aqui, ó. Ela nasceu, ó. Presta atenção como que eu fiz. Já tinha feito minha marcação, o gráfico tava bonito. Ela deu você viu nessa última vela aqui, que ela deu um pavio embaixo, certo? Aqui tava dando a retração pros dois lados, deixando um pavio grande. Então aqui eu poderia ter pego um call ou um put, entendeu? Qualquer um dos dois lados seria uma retração bonita. Aqui eu peguei provavelmente um put, um call, quer dizer, eu não lembro, ó. Aqui foi um loss, não, foi um delay. Vocês viram que eu cliquei embaixo, ó, cliquei bem aqui embaixo, na esticada dela, só que deu um delay e jogou em cima. Só que mesmo assim foi uma análise boa, que me deu um... Provavelmente foi um win, que eu não lembro se foi um win ou não, mas acho que foi um win. Aqui, ó. Mesmo o gráfico tendo dado um delayzinho, jogado um pouco pra cima da minha taxa, que um pouco não, bastante, né? Eu cliquei aqui, a entrada foi ali em cima. Calma aí, só voltar aqui. Mas uma entrada bem tranquila, tá? Igual eu disse pra vocês, ó. O gráfico sempre vai continuar fazendo padrão. Uma hora, vocês vão perceber, uma hora ele vai parar de fazer o padrão. Ele vai dar uma vela cheia, que nem aqui, ó. É pavio, pavio, do nada ele deu uma vela cheia, sem nada de pavio. Daí ele já parou de fazer pavio, parou de fazer retração, entendeu? Então uma hora o gráfico vai dar uma vela cheia, sem pavio, daí você vai parar. Vocês vão prestar atenção e vai ver que ele saiu do padrão de retração. Aqui, ó, mais um exemplo. Aqui eu já gravei no final da operação, mas ó, me deu as 3 últimas velas de retração confirmando, né? Eu só esperei ela esticar num ponto bom. Isso dá uma esticada boa para eu poder pegar uma retração. Aqui eu poderia ter pego tanto um call embaixo ou um put aqui em cima. E foi o que eu fiz, peguei um put ali em cima. Mais uma entrada bonita. Mais um exemplo aqui rapidão. Olha como que esse gráfico tava retraindo, cara. E não foi só aqui. Aqui atrás já tava retraindo bonito, fazendo uma retração, um padrão de retração bonito. Aqui no mais pra frente foi só uma entrada a mais, vamos dizer assim, que eu poderia ter pego. Eu poderia ter pego uma entrada aqui, ou nessa vela aqui, certo? Ou nessa vela aqui. Foi, eu peguei nessa última. E como ela tava fazendo retração pra cima e pra baixo, eu esperei por qualquer um dos lados eu poderia ter pego essa entrada. E ó, foi mais um exemplo, mais um win bonito. Eu acho que vocês estão entendendo, tá? Como que tá funcionando a retração. Eu vou só esperar o gráfico melhorar aqui. Não sei se ele vai melhorar agora, de madrugada, eu vou ter que esperar até de manhã, mais 5 e pouco, 6 e pouco. Se não melhorar daqui umas meia hora, eu vou dormir, acordo amanhã cedo e volto para poder fazer alguns exemplos aqui, para vocês verem pessoalmente, não, para vocês verem ao vivo como que funciona aqui, como que eu analiso e tal, como que eu coloco em gráfico de linha e faço as entradas e tal, tá? Então eu vou esperar aqui. Rapaziada, voltei aqui, depois de um dia e pouco, mais ou menos, fiquei um dia e algumas horas, mais ou menos, sem internet, mas voltei aqui, tá? Eu vou explicar agora, explicar não, vou fazer algumas operações, né? Ao vivo com vocês aqui sobre retração de M1. Eu vou conseguir explicar um pouco melhor e tal, mostrar para vocês verem, né, como que eu opero todos os dias, como que eu mexo no gráfico, como que eu deixo o gráfico de linha, igual eu disse para vocês. Em questão de valor e tal, ó, eu não vou falar agora, porque eu tô sem minha conta principal, mas eu posso depois explicar melhor sobre gerenciamento e tal. Mas o principal agora é a estratégia, tá? O primeiro ponto das nossas aulas é a estratégia. Antes disso, eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui, que é muito importante. Vocês entrarem sempre, antes de operar, no calendário econômico, certo? Vocês têm que dar uma olhada no calendário econômico para ver se vai ter alguma notícia que pode sim atrapalhar na hora de operar, tá? Que é qualquer outra notícia, vamos dizer que qualquer notícia com uma grande relevância, ela pode sim mexer no gráfico, certo? Ou dar uma explodida em alguma moeda, ou dar uma queda, uma derretida muito forte. Então é muito bom vocês olharem o calendário econômico antes de vocês operarem, tá? Eu tenho aqui salvo já o calendário econômico, mas é fácil entrar. Que nem, ó, só escreve invest.com, cara. Só isso. Só invest.com já vai abrir direto no site, certo? Vocês vão aceitar aqui o negócio do site. Aqui, ó, calendário econômico. Daí vai mostrar aqui pra baixo, ó. Primeira notícia, a próxima notícia, quer dizer, vai ser daqui 20 minutos. Então vai ser 8 horas em ponto, certo? Mas não vai mexer tanto o gráfico porque, ó, é de uma estrela GBP. Então a próxima notícia que pode sim mexer no gráfico, que eu tenho que ficar esperto se eu estiver operando nesse horário, é 8h30, tá? Que vai ser uma notícia no SD com 2 estrelas. Só que eu não vou explicar pra vocês sobre notícia e tal, algumas teorias, né? Teorias não, alguns detalhes, a teoria, como que funciona as notícias,
Porque eu não uso isso pra nada no dia a dia, certo? Eu só preciso ver se vai ter alguma notícia ou não, se vai mexer no gráfico ou não, certo? Você vê se vai mexer no gráfico ou não de acordo com essas estrelas, certo? É uma estrela e tal, não tem tanta relevância, não vai mexer tanto em alguma moeda, certo? Mas que nessa aqui, ó, de 8,5, tem várias notícias de 2 estrelas e de uma notícia, e de uma estrela, uma notícia também. Ela pode sim, que acabe mexendo no gráfico, então tem que ficar esperto. 8,5 eu tenho que ficar, né, meio de canto com o SD, certo? Porque eu posso sim fazer alguma entrada e lá 8,5 em ponto, o gráfico vai ao contrário, ele dá uma explodida para qualquer lado, ele fica meio que bagunçado, certo? Daí tem que esperar. Ou eu paro 8,20, se eu quiser operar o SD na moeda USD, né? Qualquer paridade com o USD, ou eu tenho que parar 8,20 para esperar, né, acontecer a notícia e tal, e voltar depois de 10 minutos também, 10, 15 minutos mais ou menos. Depois eu volto umas 8h40, 8h45. Mas é sempre bom você parar 10 ou 15 minutos antes e voltar 10 ou 15 minutos depois da notícia. Mas então tá, ó, a próxima notícia vai ser daqui 18 minutos, que não vai ter tanta relevância, né, de uma estrela, já falei, ela é bem fraca essa notícia. Então eu posso operar de boa, sem nenhum problema. Posso abrir o gráfico aqui e mostrar para vocês, tá? Primeiro, eu vou achar algum gráfico que esteja funcionando retração, que tenha uma grande probabilidade de fazer retração. Depois eu vejo tal, todas as confirmações de padrão de retração, se é a favor ou contra da tendência, certo? Aqui, ó, o JPY acabou de fazer um padrão bonito de retração, certo? Vou marcar aqui para vocês verem. Deu 3 pavio, quer dizer, 3 velas seguidas com pavio. Nessa quarta vela que eu poderia ter pego, né, e tal, é aquela mesma história. Ela nasceu aqui, se ela esticou na primeira vela de 30 segundos, eu poderia ter pego. Mas eu não vou explicar isso aqui de novo, tá? Eu expliquei na aula passada aí. Agora eu vou explicar, eu vou mostrar como que eu pego as entradas, certo? Só vou achar que é um gráfico que esteja funcionando a retração na hora, tá? Pra ser melhor aqui. Infelizmente, ó, payout tá baixo, mas o intuito aqui não é lucrar, certo? Que até eu não tô com a minha conta principal. O intuito aqui é mais pegar umas entradas para mostrar para vocês, né, como que funciona melhor. Mas é bom vocês entrarem sempre na digital, porque eu acho que algumas pessoas já sabem. Na digital, quando é empate, fica empate. A operação, se vamos dar um exemplo. Você compra, ela é 68,40. Se ela terminar a mesma coisa, 68,40, é empate, você não perde nem ganha, fica no 0 a 0. Se for em digital, se eu fizer uma entrada. Calma aí, deixa eu mostrar aqui. Se você fizer uma entrada aqui, ó, 41,30. Finalzinho, tá que eu tô falando. Não vou falar o número inteiro, mas o finalzinho aqui, ó, 40,90. Se você fizer uma compra e ela terminar em 40,90, você perde, porque tá no digital, tá? Esse é um ponto negativo da digital. Só que ó, a diferença. Digital, tudo 95%. Binárias, 76%. Certo? Então, digital tem seu ponto positivo, que é a porcentagem, que quase sempre tá alta, certo? A maioria das vezes tá alta. E em binárias, sim, às vezes tá baixo e tal, mas tem aquele ponto positivo em binárias, que quando é empate, você não perde nem ganha. Você fica no 0 a 0. Ou a corretora te devolve o dinheiro. Mas voltando aqui, ó, eu vou procurar um exemplo que esteja funcionando, uma retração no momento, tá? Pra eu conseguir explicar pra vocês. Ó, rapaziada, eu vou ficar um pouco esperto nesse EURUSD, eu vou até deixar ele aberto, porque pode começar a fazer um padrão de retração. Tem que ver essa vela e a próxima. Essa daqui, vocês viram que ela esticou nos primeiros 30 segundos, até aqui mais ou menos. Eu vou até mudar aqui, ó. Primeiros 30 segundos, ó, até onde ela esticou. Só até aqui, certo? Então aqui provavelmente já saiu do padrão que estava querendo no formato de retração. Eu tenho que ficar... Eu vou deixar ele aberto, tá? Pra ficar de olho nele. Porque aqui embaixo tem um ponto de retração muito bonito. Mas eu vou deixar ele aberto e vou procurar outro gráfico aqui. Aqui, ó, rapaziada, outro gráfico que pode começar a fazer um padrão de retração, tá? Tem que ficar de olho também nessa vela aqui. Terminando essa vela, eu tenho que ver se eu posso entrar na terceira vela. Vou só dar uma olhada aqui em 30 segundos, ó. Essa vela aqui deu uma retração bonita, ela esticou só na segunda vela de 30 segundos. Essa aqui foi uma vela até agora bonita de retração. Então, calma aí, vamos continuar de olho aqui. Eu tô mostrando pra vocês bem detalhado, pra vocês entenderem bem, tá? Mesmo que eu abra alguns gráficos aqui e nenhum pegue operação agora, mas é bom pra vocês verem, tá? Que é normal, você procurar gráfico, não achar e sair, continuar procurando, parar um pouco, parar uns 10, 15 minutos, depois voltar de novo. Tem hora que você abre o gráfico, cara, capaz aqui, ó, já tô em USD JPY, até agora eu não achei nenhum gráfico bom. Então é capaz de eu parar aqui, esperar uns 10, 15 minutinhos, voltar daqui a pouco, tá? Pra ver se tem mais algum gráfico que esteja, né, iniciando ou esteja em algum
no meio e tal de algum padrão de retração, mas é normal, tá? Você tem que ter paciência, querendo ou não, o mercado de opções binárias ou o mercado de investimento é paciência. Você não pode se afobar e achar que aqui tem uma entrada e abrir um gráfico correndo e tal. Igual eu disse pra vocês, é bom o tempo de tela porque você facilita na hora de você achar uma entrada. Você vai abrir o gráfico e se tiver uma entrada aqui, você já vai conseguir analisar na hora, vai ver se tem alguma confirmação e tal e poder fazer entrada. Mas é bem diferente você ser rápido, né? Ser ágil para fazer a entrada com consciência, né? Sabendo o que você está fazendo e analisando rápido e tendo confirmação rápida, do que você abrir qualquer gráfico, achar que tem uma entrada ali e acabar fazendo rápido, por afobação. Então tem que ter sim paciência, muita paciência. É um dos principais. Se você não tiver paciência, você faz qualquer entrada, pega vários lotes seguidos e já era. Bate o stop de um dia ou bate o stop do outro dia, entendeu? E assim vai, dia a dia, você não consegue lucrar. Ó, rapaziada, eu olhei aqui todos os gráficos, tá? Tanto de binárias quanto de digital. Agora não tem nenhum gráfico retraindo, tá? Fazendo um padrão de retração e tal. É normal acontecer isso, então eu vou esperar aqui uns 10, 15 minutos mais ou menos. Lá por 8h10, 8h05 por aí eu volto. Porque não adianta ficar procurando, caçando entrada onde não tem, certo? Então tem que esperar que acabou de fazer uma retração. Sabe o que eu tô falando, cara? Ó, mas agora eu vou ficar de olho aqui nesse AudiCard, tá? Só pra vocês verem. Deu a primeira vala de retração, tem que esperar a segunda e a terceira vala de retração. Igual eu disse pra vocês, é bom esperar essas confirmações para você ter uma certeza maior que entrou no padrão de retração, certo? Porque sempre que entra no padrão, principalmente de retração de M1, acaba fazendo 4, 5, 6 velas de retrações. 4, 5, 6 velas com pavis, sabe? Então é só você identificar o padrão certo na hora certa. Então aqui, ó, deu a primeira vela de retração, esticou até aqui embaixo, tá? Na primeira vela de 30 segundos. Ó, primeira vela 8h50, 8h50 e 30 segundos é a segunda vela, tá? 8h50 em ponto é a primeira vela. Deixa eu só ficar de olho nessa vela que tá nascendo aqui agora. Vou até fechar esse... Não vou fechar não, vou deixar aberto aquele Euro CD. Ó, tem que ficar de olho na movimentação que ela vai fazer agora, tá? Ela pode fazer um pavio tanto pra cima quanto pra baixo, tá? Aqui ela fez um pavio pra baixo, aqui ela fez um pavio pra cima. Se a terceira também fizer um pavio pra qualquer um dos lados, na quarta vela eu posso ficar esperto, tá? Ó, rapaziada, primeira vela retraiu bonito, certo? Esticou na primeira vela e retraiu na segunda. Essa daqui também, agora eu tenho que ficar de olho nessa vela aqui. Dependendo da força que ela esticar, tá? Eu posso já pegar nessa mesma vela aqui, ó. Coloquei no gráfico de linha e tal, dei o zoom pra frente. Se ela esticar até lá embaixo, eu vou pegar essa entrada, tá? Porque tá num padrão de retração já com duas confirmações, certo? Tá esticando e retraindo muito bonito, não tá dando muito estourada, sabe? Pra qualquer lado. Mas aqui, ó, já não foi, tá? Voltei aqui pra 1 minuto pra continuar analisando mais um pouco. É normal, tá? Fazer uma vela... Ó, isso que adiantou. Agora não adianta pegar, porque se eu pegar agora, vai ser pra próxima vela, certo? Então eu tenho que pegar pra mesma vela, pra ser uma retração de M1. Se eu pegar pra próxima, vai ser uma reversão, tá? Então, e aqui provavelmente não vai retrair, tá? Porque ela saiu do padrão que ela tava fazendo. Você viu que ela esticou na primeira vela e retraiu na segunda vela de 30 segundos. Aqui é a mesma coisa, tá? Esticou e depois retraiu. Aqui ela ficou parada na primeira vela e na segunda vela que ela foi esticar, certo? Então, o que seja aqui, ó, já saiu do padrão, deixou uma vela cheia, praticamente nada de pavio, ó, nenhum pavio. Então já saiu do padrão que tava querendo, né, iniciar. E o que eu falei pra vocês aquela hora, eu vou esperar até umas 8h05, 8h10 pra melhorar um pouco o gráfico, pegar um gráfico um pouco mais... volátil não precisa porque ele já tá volátil, mas um gráfico um pouco mais com padrões, sabe? Fazendo mais retrações e tal. Que nem esse daqui, o AudiCard tava retraindo bonito. Olha quanta vela aqui atrás. Primeira vela, segunda vela, terceira vela. Nessa quarta vela já ia pegar a entrada, entendeu? Ia pegar aqui em cima certinho ou aqui embaixo, entendeu? Eu poderia ter pego aqui ou aqui. Então ele fez todos esses padrões aqui atrás, tá? Mas eu não tava com o gráfico aberto, então eu não vi. Então tem que esperar de novo, chegar mais um padrão, né? Mais uma sequência de velas de retrações boas para eu poder fazer as entradas aqui para vocês verem. Ó, rapaziada, voltamos aqui no AudiCard, tá? Passou alguns minutos. Ele pode estar criando um padrão de retração aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhada em 30 segundos. Essa vela esticou, retraiu na primeira. Tem que ficar de olho nessa daqui, ó. Essa vela de agora, tá? Então, pra ver o que vai acontecer. Provavelmente não, provavelmente não tá criando um padrão de retração. Deu uma explodida muito forte, tá? Então, isso daqui não é um padrão de retração, tá? Se ela esticar pra qualquer lado, gigante, um pavio e retrair, não é um padrão, tá? Já fica esperto aqui, o gráfico tá querendo estourar pra algum dos dois lados, tá? Pra algum dos dois lados ele vai estourar e fazer assim, ó. E pegar a continuação de vela. Então, não é uma boa hora pra fazer qualquer tipo de retração.
Ó, rapaziada, eu vou ficar de olho nesse Audicad aqui, tá? Porque ele fez essa movimentação aqui, ó. 7,55, ela estourou pra cima, fez um pavio, tá? Não foi na primeira vela, mas mesmo assim foi um pavio grande. Nessa vela do momento que tá terminando agora, ela esticou pra baixo e fez uma retração, tá? Aqui que ela pode estar fazendo. Você viu que eu falei pra vocês, né? Que ela vai estourar por qualquer um dos lados. Pelo jeito aqui, ela tá querendo estourar pra cima, tá? Ela tá querendo romper essa LTB aqui, ó. Acabou de respeitar a LTB, ela tá querendo romper essa LTB pra cima. Então eu quero fazer uma entrada a favor, tá? Mudei pro gráfico de linha e tal, mesma coisa de sempre, ela tem que descer até lá embaixo. Mesmo que não seja nessa vela, eu posso esperar a próxima vela. Porque ela acabou de fazer mais uma vela com pavio, tá? Fez uma vela com pavio. Essa vela provavelmente também vai ser uma vela com pavio, tá? Então tá só confirmando cada vez mais a tendência que pode vir de alta, deixando o pavio embaixo, tá? Então eu tenho que aproveitar essas oportunidades que vai aparecer aqui agora. Igual eu sempre falo, rapaziada, nenhuma estratégia é 100% de certeza, tá? Mas, ó, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu tenho tanta, posso dizer, familiaridade e tal, sou acostumado a operar retração, que eu sei que se essa vela descer até aqui embaixo, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, eu posso pegar uma entrada, né, uma operação, que vai ser muito boa, tá? Vai ser uma operação muito tranquila. Por conta de eu conseguir já enxergar, não consigo explicar direito, mas é tempo de tela, cara. Você consegue enxergar. Parece que eu já vi essa mesma movimentação em outros dias atrás, sabe? Parece que eu já vi essa movimentação de querer romper a LTA e tal, e fazendo esses pavinhos embaixo e tal. Querendo ou não, o mercado ele sempre repete mesmos ciclos, sabe? Mesmo movimentações e tal. É muito provável que eu já tenha visto essa movimentação igual, sabe? Alguns dias atrás ou alguns meses atrás. Então eu sei, ó, que se ela descer nesse ponto aqui embaixo, tá? Confirmando o pavio de retração, ela pode me dar uma entrada muito tranquila. É o que eu vou esperar, ela tem que descer até lá embaixo. Eu fiz uma marcação dessa linha, só que eu não tenho que esperar ela tocar na minha linha, tá? Ela chegando próximo ou até passando da minha linha, eu posso fazer minha entrada, tá? Mas é preciso ver, ó, o gráfico tá tão forte para uma alta que ele não tá deixando muito pavio embaixo, não tá vindo buscar essa zona aqui embaixo. Então eu tenho que subir mais um pouco, eu tenho que ir até aonde eu sei que o gráfico pode ir. Se eu tô com minha linha aqui embaixo, minha marcação aqui embaixo, eu tô vendo que o gráfico não tá tendo força para vir até aqui embaixo, não tem porque eu ficar ali esperando até ele vir uma hora. Então eu vou junto com ele, vou analisando, seguindo o que ele tá fazendo, certo? Tá querendo mudar a tendência, querendo criar uma micro tendência de alta, então eu tenho que ir junto com ele. Aproximar minha marcação e tal, esperando uma entrada a favor da micro tendência de alta e a favor desses padrões que tá fazendo, ó, padrão com pavio embaixo. Só essa vela aqui, igual eu falei pra vocês antes, é normal uma vela no meio ser estranha, diferente, pro lado errado, né, pro lado ao contrário, que nem aqui, ó, pavio embaixo, pavio embaixo, pavio em cima, daí voltou, pavio embaixo de novo. É normal, tá, essa vela aqui no meio, então só esperar uma oportunidade boa aqui. Independente se vai ser nessa vela ou na outra e tal, eu sei que aqui embaixo, se ela esticar de novo, eu tenho uma entrada boa, tá? Ó, tem que descer pra baixo, 3, 4 segundos. Ainda não veio, tá? Esperar na próxima vela. De ó, que eu disse pra vocês, ó, que ela tava querendo fazer, querendo romper essa LTA. LTB, quer dizer. Rompeu a LTB, tá? Provavelmente depois ela até vai fazer um pullback nessa LTB. Mas se eu for fazer uma entrada agora, eu tenho que aproveitar essa alta, tá? Tem que fazer um call. Nunca um put, nem ferrando que eu vou fazer um put aqui com essa tendência de alta. Então eu tenho que achar uma entrada boa pra fazer um call aqui, tá? E é o que eu vou fazer, vou só esperar. Vou até deixar essa marcação de LTB aqui, porque uma hora ele vai voltar pra fazer pullback. Então eu posso até fazer uma retração com confluência no pullback, com confluência nessa LTB, certo? Aqui em cima eu posso pegar uma retração se ela esticar lá no topo do topo aqui atrás. Tá? Bem nesse topo, porque ela tá deixando pra vir em cima também, ó. Pra vir em cima, pra vir em cima. Só que ela não chegou lá no topo, ó. Bem no topinho lá. Aqui eu não posso pegar, tá? Olha lá, ó. Vocês viram que eu falei que eu poderia ter pego se ela fosse lá no topo de cima, que ela iria retrair, porque também tá fazendo um padrão de retração em cima, certo? Só que ela não chegou perto da minha marcação onde eu queria. Então, perdi, querendo ou não, entre aspas, eu perdi essa entrada, mas eu não entraria do mesmo jeito. Que eu entraria numa taxa melhor, tá? Você sempre procura a melhor taxa possível. Mas chegou perto, seria um win bonito, mas não peguei por não ser análise, vamos dizer assim, que eu tava procurando. Aqui agora eu não vou pegar essa retração se ela esticar aqui embaixo, porque ó, terminou a vela sem pavio embaixo, certo? Ela tá querendo mudar o padrão agora, tá querendo fazer um padrão de retração com pavio em cima, certo? Mas eu tenho que esperar aí pra ver
esperar mais uma ou duas confirmações de vela para saber qual dos lados ela vai deixar pavio, tá? Para eu poder pegar uma entrada pro lado certo. Ó, rapaziada, aqui, ó, ele tá querendo fazer alguns pavis, tá? Mas eu não vou pegar aqui porque ele tá em tendência, certo? E nem aqui agora ele provavelmente tá numa tendência que vai vir buscar essa LTB para poder fazer o pullback. Mas eu só vou pegar qualquer retração aqui se ela der uma leve lateralizada, tá? E também só vou pegar se ela quiser descer e eu ver que ela vai descer até esse ponto, eu tenho que pegar um put, tá? A favor da micro tendência do momento. Que nem aqui, ó, um carro aqui ficou meio que bugado, tá? Ficou meio que bagunçado aqui, então por isso que eu vou ficar de fora. Tava numa tendência de alta, tocou naquela resistência ali de trás, né? Então pode sim querer mudar a tendência, então por isso que eu não vou pegar nenhum call nem um put, tá? Tem que esperar a confirmação para que lado ela tá indo. Ó, rapaziada, Euro USD, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui tá meio ruim, não tá muito bom não. Esse AudiCAD, mas eu vou deixar aberto aqui. Euro USD, esticou aqui pra cima e retraiu, esticou aqui pra baixo e retraiu, esticou aqui pra cima de novo e retraiu. Se ela esticar ali na mesma zona, eu vou fazer uma entrada, tá? Preste atenção que eu tô fazendo as entradas a favor do padrão de retração, tá? E a favor da micro tendência. Aqui no caso é uma tendência de baixo. Então posso pegar uma entrada ali, se ela subir, ó. Foi uma entrada até que boa. No padrão, numa taxa boa, quer dizer. A favor da micro tendência, certo? A micro tendência de baixa. Deu três confirmações de velas, certo? Aqui eu não pegaria embaixo, porque seria contra a micro tendência. Mas em cima aqui foi uma entrada de boa, muito tranquila, tá? Provavelmente vai dar um noise tranquilo. Até agora vocês viram que não ficou lutando em cima da taxa nem nada, não tá dando um infarto nem nada. Por causa do que, rapaziada? Eu falei pra vocês, quando começa posso dizer, um padrão de retração, ele vai continuar pelo menos mais uns 2, 3 minutos. E é muito bom, porque em 2, 3 minutos você consegue pegar 2, 3 operações, certo? Então aqui, ó, foi o primeiro win. Vou esperar a próxima taxa. Eu posso até pensar em pegar aqui. Só que é o que? Ela não tá, se essa vela descer aqui pra baixo e depois esticar, é uma coisa, é diferente. Mas se ela ficar parada e esticar pra cima, daí ela não tá dando nenhum indício que vai descer, certo? Que nem essas daqui, ó. Nasceram aqui, desceram até embaixo, depois subiram. Aqui é a mesma coisa, nasceu aqui, desceu embaixo, depois subiu. Essa aqui nasceu, desceu pouco, então ela mostrou pouca força de baixa e ficou parada, entendeu? Então aqui foi uma vela meio que morta, vamos dizer assim. Vou esperar. Se essa vela ficar parada, tá? É aquela vela que eu falei pra vocês que pode acontecer no meio do padrão. Aquela vela que fica meio que estragada no meio do padrão de retração, tá? Se ela estourar pra algum dos dois lados, ó, tem que ficar esperto aqui. Se ela terminar uma vela meio cheia, ela pode estar mudando essa tendência. Terminou uma vela de alta, pode estar mudando essa tendência de baixa, tá? Essa micro tendência de baixa. E continuando essa macro tendência de alta. Mas eu vou ver aí, vou procurar mais alguns exemplos aqui. O AudiCAD tá seguindo a tendência de alta, tá fazendo acabou de fazer uma vela bonita aqui, mas já meio que estragou com essa vela cheia de alta. Então tem que esperar aí pra... Não sei se estou conseguindo explicar bem, se tá conseguindo entrar bem na cabeça de vocês, mas eu vou pegar vários exemplos aqui, fazer várias operações, explicando cada uma de um jeito parecido, mas diferente ao mesmo tempo, tá? Explicar a mesma coisa de formas diferentes, pra ver se vocês conseguem entender bem. Ó, rapaziada, vocês estão vendo aqui que tá num padrão, uma tendência de alta, quer dizer, e tá deixando um pouco o pavio embaixo. Vocês estão vendo que o pavio tá menor que o corpo, certo? Ou tá do mesmo tamanho que o corpo da vela. Então aqui já é um ponto não muito bom, tá? Quando tá deixando o pavio gigante e o corpo pequeno, ó, pavio grande, corpo pequeno. Pavio grande, corpo pequeno. Mesma coisa aqui atrás, ó, que tava fazendo aquela hora. Pavio grande, corpo pequeno. Pavio grande, cadê? Aqui, ó, pavio grande, pavio grande. Aqui é os melhores cenários, tá? Igual aqui tá fazendo um pavio, só que tá ou do mesmo tamanho ou menor que o corpo, já não é um vamos dizer, um bom padrão de velas, tá? Quanto maior for o pavio, como posso dizer, vai ser melhor o seu win, tá? Mais bonito o seu win. Então você tem que ir atrás de cada vez wins melhores, sabe? De dar wins mais tranquilos, sem um infarto, sem chance de dar loss, entendeu? Para ir atrás da maior porcentagem de win, com retração, né? É você procurando velas com pavis grandes, entendeu? Então tem que centrar na vela que vai dar um pavio grande, com um corpo pequeno, certo? Vou continuar procurando aqui, que o AudiCAD ele saiu já desse padrão, ó, tá dando bastante vela com corpo grande e pavio pequeno. Então vou dar mais uma olhada em outros gráficos aqui. Em binário está meio ruim, tá? Vou procurar um pouquinho em digital para ver se tem algum gráfico melhor.
E ó, rapaziada, lembra que eu falei pra vocês, ó, que o wildcard ele provavelmente ia fazer um pullback nesse LTB, né? Mas no momento eu não tô operando nem pullback e nem LTB, nem LTA, então não vou fazer nenhuma entrada aqui. Mas igual eu disse pra vocês, ó, eu fiquei esperto porque tinha uma LTB puxando o preço, tá? Então tinha que ficar esperto para ver se ele não ia fazer nenhuma um padrão de retração falso. E foi o que aconteceu aqui, tá? Mas eu vou esperar aqui para ver o que ele vai fazer a partir de agora.